Já estamos no ar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Vanessa. É uma honra poder estar com vocês, né? No horário, felizmente. A semana passada a gente teve aí alguns problemas com a nossa live, mas fizemos alguns ensaios essa semana para não correr riscos. Então, em primeiro lugar, gratidão mesmo por ter aceitado o convite. Primeiramente, meu convite foi para a Vanessa, a gente já se conhece um pouquinho, e a Vanessa trouxe a Cláudia, e foi uma enorme honra, né, a gente saber que são duas especialistas para falar nesse tema tão importante, que é a questão da prevenção de quedas, né? Lembrando aí que o nome da nossa live foi sugerido pela Vanessa, com uma forma muito leve, né? Ela trouxe aí para a gente a questão das armadilhas que às vezes fazem com que a gente provoque uma queda. Então, eu vou primeiro passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem, depois a gente entra no tema propriamente dito. Ok? Vanessa, quer começar? Vamos passar a bola para a Cláudia, ela começa e depois eu me apresento, pode ser? Pode ser, tanto faz. Bom, boa tarde, é uma honra estar aqui participando, queria agradecer a Zina pelo convite e a Vanessa por ter me puxado. Muito obrigada, Vanessa, de ter me convidado para participar com você. Então, meu nome é Cláudia Fló, eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, na área de saúde do idoso, do Estado, então, de São Paulo. Eu, de formação, sou fisioterapeuta e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu acho que agora você se apresenta, Van, depois a gente começa, pode ser? Bom, meu nome é Vanessa Hidalgo Mutinique, está escrito aqui na telinha. Para mim, a Cláudia está no andar de baixo e a Zina está no apartamento do lado. Então, é isso mesmo, tá? É assim mesmo que está para mim. Eu sou terapeuta ocupacional, eu fiz mestrado em gerontologia e fiz administração hospitalar também. Trabalho com envelhecimento e com saúde mental desde 2003, 2004, eu acho. E trabalho muito, eu comecei trabalhando muito na casa das pessoas, em domicílio, e depois eu fui construindo uma série de outras ações e instituições e modelos de atendimento muito voltados para essa experiência do que é a gente estar na casa das pessoas, entender como é o dia a dia delas, entender o que é importante, como é a rotina de cada um. E com base nisso eu fui construindo um olhar em todas as outras ações, né, que eu vim desenvolvendo. Aí montei ONG, montei empresa, mas sempre com esse olhar de entender como é a rotina da pessoa, o que é significativo no dia a dia dela, para a gente poder mexer de uma maneira que seja gentil e que seja útil, que a gente não imponha mudanças, porque geralmente mudanças impostas não tem significado e não tem impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, aquelas velhas ditaduras da saúde, que quando uma pessoa ela tem uma hipertensão, alguma coisa, vai lá e proíbe de tomar o vinho todo dia, ou tira aquele tapete que está na família há 200 anos da casa, ou faz algumas coisas que pode até ter uma intenção positiva, mas o impacto daquilo na vida das pessoas nem sempre é muito positivo. Então, eu fui desenvolvendo esse trabalho ao longo da minha carreira, da minha trajetória, olhando muito para aquilo que tem significado para cada um, entendendo que quando tem significado, a coisa fica fortalecida e o resultado é muito mais rápido. Perfeito. Bom, obrigada. Bom, em primeiro lugar, deixa eu só também me apresentar, né? O meu nome é Zina, eu sou psicóloga,
tenho uma especialização em empreendedorismo social e negócios de impacto social. Trabalho com a questão do idoso há 4 anos aqui na cidade. Passei ali pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, organizo o Fórum Popular da Pessoa Idosa aqui na cidade. E tenho, na verdade, sou presidente de uma instituição que tem capacitação para cuidadores de idosos. E tudo isso começou também por conta de uma experiência pessoal. Eu estou há 11 anos cuidando da minha mãe, que tem Alzheimer, e aí nessa trajetória, a gente não só aprendeu muita coisa, mas descobriu o quanto estava despreparado para cuidar. Né? Então, é uma trajetória de erros e acertos nesses 11 anos, e há 4 anos a gente formou uma equipe multidisciplinar para trazer um cuidado de qualidade para as pessoas idosas. Então, esse é o motivo pelo qual, né, eu tenho levantado questões dentro, inclusive, das políticas públicas, para que a gente melhore a qualidade de vida, não só do idoso, mas das suas famílias, tanto em orientação, né, quanto em possibilidade até de intermediação de cuidado, ok? Então, dito isso, vamos entrar no nosso tema, né? Então, eu gostaria de saber, não sei qual das duas vai querer falar primeiro, Cláudia? A Cláudia. Então, eu só quero falar uma coisinha a respeito daquilo que a Vanessa falou, de quando nós vamos. Eu fiz atendimento domiciliar durante bastante tempo também, porque a gente atendendo idosos acaba fazendo isso, né, Vanessa? Não sei se você atendia idosos, mas eu só atendia idosos em domicílio, atendo ainda, e eu me lembro sempre de uma frase que um geriatra, o Dr. Wilson Jacó, fala sempre, que a gente, quando vai na casa das pessoas, tem que entrar como se estivesse pisando em papel de arroz, sem deixar marcas. Muito bom. Então, é assim, é de leve, né? Pisando de levinho, não é para já chegar querendo fazer aquilo que a gente quer, e pode ser que seja ótimo aquilo que a gente quer, né? Provavelmente vai ser uma coisa assim embasada naquilo que a gente estudou e tudo, mas nem sempre pega, né? Para o outro, né? Eu até acho interessante em relação à alimentação mesmo, que você falou de proibir e tudo. É bom que seja assim, tudo é permitido. Você só não pode comer aquilo que te é proibido. Então, eu posso comer carne? Te faz mal carne? Não, não faz. Então, pode. Porque muitas pessoas têm esse preconceito, né, de que você vai envelhecendo e aí você deixa de poder fazer um monte de coisa, inclusive comer, pelo amor de Deus. Não dá, né? Vira uma ditadura de regras, né? Que tira a pessoa, ali o sujeito das regras, tira ele de cena e deixa todas as regras, e tira a pessoa com a sua história, com seus hábitos, tira de cena para colocar um monte de regra, que é aquilo que você falou, tem fundamento, todas são embasadas, mas eu conheço bem a Cláudia, né? Conheço a Zina, então eu entendo que essa coisa do centrado na necessidade da pessoa, entre nós três, é uma coisa muito importante, muito ativa, de realmente propor situações centradas naquilo que as pessoas apresentam de necessidade. Então, não dá para fazer uma receita de bolo coletiva, né? Com certeza não. É realmente um olhar com muita qualidade para cada um. Então, dentro da casa de cada pessoa, tem uma história, tem relações, isso tudo precisa ser respeitado, e quando precisa ser ajustado, que seja com essa gentileza também, né? Exatamente. E lembrar também que nós idosos somos muito diferentes uns dos outros. Então, não dá para fazer
uma receita de bolo, todos os idosos têm que fazer isso, todos têm que fazer aquilo. Não, né? A gente tem que procurar adequar as coisas que são melhores para nós, né? Bom, vamos falar de quedas, então, né? E por que é tão importante falar de quedas? Porque uma queda na vida da pessoa pode significar, assim, um transtorno imenso e um divisor de águas do que a pessoa era anteriormente para o que ela se tornou depois. Então, um grande número de pessoas, ao cair, sofre uma fratura, não é obrigatório, mas é bastante comum que as pessoas se fraturem, e às vezes, por causa da fratura, por exemplo, uma fratura de fêmur, ou até bater a cabeça, fazer uma injúria na cabeça mesmo, né, que a gente chama de TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, quer dizer, uma batida na cabeça pode fazer a pessoa ficar em coma para sempre, pode fazer a pessoa, se for uma fratura, pode fazer com que uma perna nunca mais fique perfeitamente igual à outra. Agora, durante a pandemia, tem 2 idosos que frequentavam o centro-dia quando estava aberto, né, aqui o Passárgada, e que agora eles estavam em casa e tivemos 2 idosos que morreram por queda, agora no período da pandemia, infelizmente. Bom, as quedas são muito comuns, né? Muito comuns. E são muito comuns em todas as idades. E por que a gente fica tão preocupado conosco, né? Com os idosos? Por quê? Por causa de uma série de características que os idosos podem ter e que daí uma queda vai ser de fato prejudicial. Então, muitas pessoas caem, muitas nunca mais se recuperam, muitas ficam para sempre acamadas e muitas são institucionalizadas por causa disso. Acabam indo para uma instituição de longa permanência porque a família não consegue mais cuidar dessa pessoa, de tão dependente que ela se tornou. Isso é bastante comum, né? É uma das causas de internação em instituição de longa permanência, é isso, é a pessoa ter sofrido uma fratura de algum lugar, né? E o que pode causar quedas, né? Tem uma série de coisas que podem causar quedas, tanto da própria pessoa quanto do ambiente. Então, eu vou falar um pouquinho da própria pessoa, a Vanessa me complementa depois, tá bom, Vanessa? Então, muitas vezes nós tomamos muitos medicamentos. Por quê? Porque temos algumas doenças crônicas, né? Que é daquelas que nos acompanham para o resto da vida. Por exemplo, hipertensão, né? Pressão alta, então aí eu tenho que tomar aquele medicamento. Às vezes, o medicamento, quando está começando, que a gente ainda está se ajustando, pode acontecer de dar tontura e a pessoa cair por causa disso. Então, outros medicamentos também podem causar algum tipo de reação dessa natureza, ou a somatória de muitos medicamentos também pode causar, então, tontura, desequilíbrio, um mal-estar. Então, a pessoa pode, pelo excesso de medicamentos, cair, né? E várias outras coisas. Por exemplo, quando a pessoa já está começando a ficar com demência, que não consegue avaliar bem o ambiente. Um outro fator é fraqueza muscular. Fraqueza muscular, gente, nesta época que nós estamos, não sei como nós vamos sair de casa. Porque, por mais que nós tenhamos boa vontade, queiramos fazer bastante coisa, confesso que eu tenho que fazer um esforço bárbaro para conseguir fazer alguma coisa de atividade física. Estou sendo, assim, sincerona. É muito difícil fazer as coisas em casa, sozinha, né?
E é até bem legal fazer, então, fisioterapia com alguém, né? Alguém que te acompanha à distância mesmo, ou fazer pela internet. Isso é o que tem me salvado, porque sozinha mesmo eu acho bastante complicado, viu? Que mais que a gente pode fazer? Fala, Zina. Só lembrando, aqui em Guarulhos, né, a gente tem um programa chamado Academia 60 Mais, né, que é de iniciativa pública, e que nesse período de pandemia tem feito, o professor está levando, né, ele grava a aula, mostra os exercícios e manda para os idosos que estavam habituados a usarem, né, a academia. É a academia na praça, tá, gente? Eles estão tentando aí fomentar isso, né? Ajudar com que as pessoas usem. E aí, só fazendo um parêntese aí na sua fala, eu quero colocar aqui um depoimento, né? A minha mãe, ela com Alzheimer, por conta da demência, essa condição que você falou, ela é mais acelerada, né? De perda de condição muscular. E a minha mãe, ela chegou a usar cadeira de rodas, por falta de orientação, na verdade. Porque quando eu percebi a função da fisioterapia na vida dela, eu passei a ter uma fisio 2 vezes por semana e ela restaurou o passo. Então, hoje ela caminha com algumas dificuldades, mas caminha. E isso também ajudou bastante a gente na questão da prevenção de queda, né? E a manutenção de uma certa independência. Que é bem bacana. Queria só apontar um detalhe para isso que a Cláudia está falando, para o momento que a gente está agora, né, na pandemia, o quanto é difícil a gente manter uma rotina, estabelecer uma rotina e para atividade física. Quem mora em apartamento, então, tem que ter uma criatividade astronômica. E a criatividade também vem associada a muitos riscos, né? Então, tem acontecido muita live, muito curso, muita coisa interessante na internet, mas aí é muito importante a gente dar atenção para aquilo realmente que seja de fontes seguras, que a gente possa confiar na orientação do profissional, porque nem tudo, aquilo que a gente falou no começo, nem tudo serve para todo mundo. Muitas vezes a gente pode até desenvolver uma lesão, porque quer acompanhar uma live, uma orientação, e o profissional não é um profissional que tem uma visão gerontológica. Então, não é toda live, não é todo vídeo de atividade física que a gente pode desenvolver, que a gente pode acompanhar, né? Tem devidas restrições, as devidas orientações. Então, tudo que for do meio gerontológico tem mais chance de atender melhor as necessidades do público 60 mais, por uma série de condições fisiológicas, né? E, principalmente, quem tem os profissionais de referência, como a Zina falou da mãe dela, né, como a Cláudia falou, que atende em domicílio, no Centro-Dia, no Passárgada, a gente faz as atividades todos os dias com os idosos, atividades por vídeo para cada um deles. Então, é aquilo que a gente falou, não tem receita de bolo. Não é tudo que está na internet que serve para todo mundo, não é a mesma série de atividade física que vai atender as necessidades do público 60 mais e do público de 20 anos e do público que quer ganhar o físico, né, a parte estética, aquilo que a Cláudia falou, a questão da desenvolver musculatura no envelhecimento é fundamental para a gente evitar fratura e para dar suporte para a gente em caso de queda. Então, agora na pandemia, a gente tem que filtrar muita coisa do que está sendo oferecido na internet. Faltou falar algumas coisinhas ainda que eu queria complementar. Um outro problema que costuma, né, provocar quedas é a má visão. Quando a pessoa começa, por exemplo, eu uso óculos multifocal. Você, com o óculos multifocal, o seu olho tem que se movimentar, não é só a cabeça que movimenta. Então, é um aprendizado.
Quando você vai descer escada com um óculos desse tipo, que você está começando a usar o óculos, é muito complicado. Aqueles que existiam antes, multifocais, que tinham um risco dividindo, né, a visão para perto e para longe, também eram super perigosos, porque se você olhasse exatamente no risco, você não enxergava, né? E não usa óculos e enxerga mal, também é um problema, né? E ainda, às vezes, a gente acha que pode andar perfeitamente no escuro, que somos todos gatos, né? E assim, nós conhecemos tão bem nossa casa, a gente pode andar no escuro perfeitamente. Isso aí é o fim. A Vanessa vai falar disso já já. E eu queria dizer, eu comecei a falar, né, por quê? Que se todo mundo cai, por que a gente se preocupa tanto com os idosos? Porque os idosos podem ter osteopenia ou osteoporose. O que é isso? É um osso mais fraco. Isso dói? Não, não dói. Nem osteopenia, nem osteoporose dói. Então, se alguém falar para vocês, eu tenho muita dor na coluna porque eu tenho osteoporose, não é isso. Tem dor na coluna porque tem microfraturas na coluna, por causa da osteoporose. Então, pode ter dor, tudo bem. O que a osteoporose fez? Pequenas fraturas, isso é muito comum. Os lugares que a gente fica com mais osteoporose são a coluna e o fêmur, para mal dos pecados, né? Porque é exatamente aquilo que fratura quando nós caímos. E por isso até que muitos idosos ficam cada vez mais corcundas, porque vai tendo microfratura nas vértebras. E como que a gente faz para não ficar corcunda? Tem que trabalhar a musculatura é que segura. Tem que trabalhar a musculatura das costas. Então, vejam, exercício, gente, não tem escapatória, tem que fazer. De todo jeito, tá? Ou para as pernas, para ter as pernas fortes para não cair, para a coluna, para manter a coluna bem ereta e não ficar corcunda, e tudo isso. Eu estou vendo aqui, gente, uma colocação aqui, vou até colocar da Ivone, que acompanha a gente no fórum, vou colocar aí na tela. Ela disse assim, a respeito do chinelo. Nossa. Ter um bom chinelo adequado também é importante, né? Gente, eu vou precisar um segundo me afastar, um segundo mesmo. Fica sossegado. É importante o que a Ivone colocou, porque, no caso, o chinelo, ele é sempre inadequado. Ele não é adequado, a não ser que tenha aquela adaptação de ter a fita atrás. Tá? Por quê? Porque quando o calçado não tem suporte atrás, ele faz com que o pé deslize, com que o sapato escorregue do pé. E isso faz com que... Nossa, eu já presenciei quedas homéricas por conta de calçado desse tipo, que não só o chinelo de dedo, mas todo tipo de calçado que não tem o apoio atrás, né? Sim. Ele faz com que o pé escorregue do calçado, e aí a pessoa tem quedas das mais diversas. Uma vez teve uma queda de uma idosa em frente ao centro-dia, ela estava com a filha, ela usava um calçado bonito, né, desses sem o apoio atrás, e ela desceu do carro e o pé dela escorregou desse calçado na guia da rua. E ela bateu a perna na guia da rua, ela tinha um problema vascular, foi um horror, assim, uma hemorragia, uma coisa horrorosa. E aquela ferida durou muito tempo. Essa idosa faleceu depois de 6 meses por outras questões, mas não conseguiu dar direito com essa ferida que foi especificamente por causa do calçado que ela usava. Então, pode ser chinelo, pode ser sandália, pode ser aquele outro do crocodilinho, mas tem que... Esse escorrega, né? Mas tem que ter a coisa atrás, entendeu? Posso falar desse? Sabe por que não, Vanessa?
a forma, ele é antiderrapante, está tudo bem. Mas se você, dependendo do piso e dependendo do quanto você levanta o pé, ele te segura demais. Então, o sapato, o Crocs te segura e você vai. Então, Crocs, eu particularmente acho bem perigoso. É uma delícia usar, mas eu acho perigoso por isso. Desculpem, divergir. Não, vamos continuar aí. Eu estou procurando. Porque a gente sempre fala, né? Aqui, gente, é que eu estou buscando aqui a questão dos comentários, tá? E eu estou buscando também as ferramentas aqui que a gente está aprendendo, né? Então, a gente sempre fala de calçados antiderrapantes, né, Vanessa? Depende, né? Mas, assim, é super bom se tiver alguém que pode te orientar, né? Então, usar um salto adequado. Às vezes a gente vê pessoas frágeis, bem frágeis, com uma musculatura já bem frágil, que sempre usaram sapato de salto alto. Você já viu isso? Eu já. Sapato, você assim, Zina? Eu usava sapato de salto, muito sapato de salto. Usava. Passava. Especialmente quem trabalhou, né, que ia assim, né, de sapato alto, trabalhar e tudo mais, tem dificuldade de usar sapato um pouco mais baixo. Mas é muito mais seguro usar um sapato com salto baixo, preso no pé, o sapato, claro, né, do que saltos muito altos. E também daquelas, eu acho que esse sapato que você falou da sua paciente devia ser tipo babuche, coisa assim, né? Que é só na frente. Exatamente. Teve uma outra pergunta de um senhor perguntando se esses chinelos de dedos famosos, com a tira atrás, eles podem ser usados. Segura melhor, né? Segura melhor. Vai ter menos risco, né? Desde que o chinelo não seja muito fininho para não dobrar. Porque tem alguns tipos que eles dobram quando você vai andar, que são muito finos, né? A frente dobra, E aí você pode cair. O ideal mesmo no verão, usar uma sandália assim, com tiras, com a parte de trás, né? Não são daquelas mais lindas do mundo, porque não é toda de tirinha, não sei o quê, mas assim, um pouquinho mais robustas, isso. Para homem, tranquilo, que são aquelas de homem mesmo, né? Desde que use a parte de trás. Para mulheres tem umas bonitas assim também, né? Mas a gente sempre mais vai, acho eu, né? Ai, tô sendo. Ia falar uma bobagem, nem vou. Dizer que a gente costuma ter mania, né, de usar aquele sapatinho, não sei como, que é o que fica mais bonito. Mas isso não é legal, né? Se a gente pode correr o risco de cair. Verdade. As ruas, né, são hoje em dia péssimas, né? Então tem várias coisas, além das calçadas ruins. Eu recentemente, em fevereiro, torci o pé na frente do meu trabalho e caí assim de joelho, né? Não cheguei nem a cair direito, eu ajoelhei, torci o pé, imagina, fraturei, né? Então, ainda foi acidente de trabalho, quer dizer, foi na hora do almoço. No ano passado, eu participei de um estudo com o Ministério do Desenvolvimento Social e tem um número absurdo de moradias de pessoas com mais de 60 anos que não tem pavimento da porta de casa para fora, né? Então, fora as tantas que a gente conhece que tem pavimento, mas que são subidas ou descidas, que logo na porta de casa já tem degrau, ou a rua já é inclinada, ou tem planta, ou é esburacado. Isso tudo é uma questão social, que é muito importante, não é uma questão de saúde. Porém,
é uma questão social que impacta na saúde das pessoas, né? Então, o fato de entrar e sair de casa precisa ser feito com muita cautela, porque, infelizmente, o espaço em que a gente precisa circular, agora no isolamento não pode, né? Mas até pelo fato da gente não sair de casa agora, quando a gente vai sair, a gente precisa estar 1 milhão de vezes mais atento a esse tipo de obstáculo na rua, a esse tipo de armadilha, até pelo fato da gente estar mais tempo dentro de casa, né? É um risco muito grande para muitas pessoas saírem do próprio portão para fora. Verdade. E uma coisa que a gente costuma fazer, por que eu caí nesse dia? Eu estava com 2 amigas conversando, então eu não olhei para o chão. Então, a gente não olhar por onde a gente anda, gente, é muito perigoso. Então, quando a gente sai, às vezes, com uma pessoa bem idosa, né? Por exemplo, com a mãe da gente, com a avó, dependendo da idade que a gente tem, né? A gente não deveria ir conversando pelo caminho, sabe? Porque a pessoa se distrai. Olha para você, para ver o que você está falando, não olha para o chão, e você também olha para a pessoa, então, uma maravilha, uma de braço dado com a outra, ninguém olhando para o chão. É muito perigoso. Então, quem tem mania também de andar com celular, que hoje em dia é moda, isso os jovens fazem demais, né? Descer escada, subir escada, andar, tudo com o celular na mão. Mas tem muita gente idosa como a gente, que também de vez em quando faz uma bobagem dessa, né? Que já usa celular há bastante tempo e que acaba, então, caindo nessa. Então, se distrair, a gente, para evitar quedas, tem que fazer uma atividade de cada vez. Não tem que somar atividades. Até é bem interessante. Um dos treinamentos que a gente faz para que a pessoa fique com mais equilíbrio e tudo mais, é exatamente isso. A pessoa, por exemplo, andar falando alguma coisa, andar contando, mas assim, a gente faz num ambiente controlado. Quando é um fisioterapeuta trabalhando, né? Alguém que sabe o que está fazendo e que está do ladinho para que, se a pessoa tropeçar qualquer coisa, você consiga segurar, né? Vanessa, fala um pouco, senão só eu que falo. Então, tem muita coisa para a gente falar em relação às questões de queda em casa, né? Mas, como tem muita coisa e a gente não vai ficar aqui, espera até o final da pandemia, que ela não vai acabar tão breve, né, infelizmente, vamos focar um pouquinho na questão da pandemia, tá? A gente está dentro de casa há muito tempo. Infelizmente, a única orientação que tem para as pessoas com mais de 60 anos, por enquanto, é fique em casa. Mas ninguém diz fique em casa como, faça o quê, né? Como é que você dá conta da sua vida, estando há 4 meses já em casa, e quando você precisa sair para fazer alguma coisa importante, muitas pessoas olham com um olhar crítico. Então, começar por aí, gente, não é legal achar ruim o idoso na rua, né? Se o idoso saiu, muitas vezes ele precisa sair. É muito legal a gente oferecer ajuda, perguntar se a pessoa pode fazer alguma coisa por aquele idoso que você conhece para evitar que ele saia, né? Ou se ele precisa respirar um pouquinho, que a gente consiga ver se ele está de máscara, orientar, auxiliar, para que essa pessoa que precisou sair de casa, ela possa ser acolhida pela sociedade e não taxada, pichada, criticada, né? Porque hoje em dia o principal risco é de óbito com os idosos na pandemia. Então, não é que o idoso é o maior problema da pandemia, o idoso é o que corre o maior risco de óbito. Então, a gente precisa cuidar das pessoas com mais de 60 anos na pandemia e não tratá-los como criminosos. Fala, Cláudia. Não, só queria dizer que a pandemia não é culpa dos idosos. Exato. Não é por causa dos idosos que existe a pandemia, que às vezes as pessoas confundem também, né? E xingam até quando vem um idoso na rua. O que você está fazendo?
não é? É um absurdo, né? O idoso está vivo, ele precisa fazer coisas, precisa comprar comida, precisa ir na farmácia, e tem alguns que precisam, sabe, conversar com alguém, porque estão numa situação ali de angústia, então a gente precisa acolher as demandas, auxiliar e não ficar pichando e criticando, né? E espero que em breve consiga ter orientações melhores por parte do governo dos idosos, ao invés de ter só o hashtag Fique em Casa, né? Que se tenham mais ações para que esse ficar em casa tenha qualidade, tá? Então, como nós estamos ficando muito tempo em casa, é muito importante isso que a Cláudia falou, que a gente tenha atenção ao que a gente está fazendo, tá? Muitas pessoas estão conectadas no celular, na televisão, no computador, no rádio, e fazendo coisas enquanto estão conectadas visualmente na tela ou prestando atenção, escutando notícias, né? É isso que a Cláudia falou. Quando a gente vai fazer uma coisa, prestando atenção em outra, tem grande chance de dar errado. Bastante. Por mais que a gente consiga assobiar a chupacana, eu não consigo muito fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas tudo bem. Eu conseguia antes, agora eu estou conseguindo bem menos. Bem menos, gente, isso é fato. Agora eu enxergo menos, faço menos coisas ao mesmo tempo, tenho muito mais dor no quadril, tenho bico de papagaio nos dois lados, é uma maravilha. Quantos anos você tem, Vanessa? 45, já tô... Eu ia perguntar a mesma coisa, viu? Falar assim, peraí, né? Nós não estamos do mesmo lado. Mas já tenho essa situação, não é verdade? Então, tem a questão dos 60 a mais e tem questões de desgaste fisiológico, que se a gente vai achando que é só com o outro, a gente vai se colocando em risco muitas vezes, né? Então, prestar atenção no que a gente está fazendo em casa é muito importante. Quando a gente está no celular, e aí a gente pega, e a gente fica muito tempo aqui no celular, a gente fica uma hora aqui, a gente vai levantar o pescoço, às vezes nem levanta, de tanto que a gente ficou assim. Então, a gente precisa levantar a mão com o celular e não ficar baixando o pescoço, né? O fato da gente ficar com a cabeça inclinada para baixo muito tempo, além de causar uma lesão, né, uma dor, uma lesão, um problema muscular, causa também tontura, né? O fato da gente também ficar sentado o dia inteiro, agora durante a pandemia, faz com que a gente tenha uma série de lesões por falta de musculatura, né? Porque a gente está ficando muito tempo sentado, sobrecarrega quadril, coluna, faz com que a musculatura fique mais frágil, mais flácida e faz com que os nossos ossos fiquem menos protegidos. Então, a gente tentar acompanhar coisas que a gente possa escutar e não estar sentado o dia inteiro é muito importante, né? Fora que, ó, os estrangeiros vão ficando desse tamanho, né? Minha filha, vai ficar fora que a gente está comendo na pandemia e sentado o dia inteiro, vai só crescendo tudo. Daqui a pouco ninguém entra numa calça mais. Então... Eu ouvi outro dia uma muito boa, que nem a carapuça está servindo mais. De tão justa. É verdade. Então, é muito importante, quando a gente puder em casa, absorver informações, cursos, lives, e a gente puder estar não só sentado, é importante, né? Se for coisa que a gente está só escutando, o rádio tem passado coisas muito interessantes, ou até mesmo pelo celular ou pela televisão, que a gente esteja só ouvindo, se a gente puder não ficar sentado o dia inteiro, vai ser importante, porque o fato de a gente ficar muitas horas sentado, e às vezes a gente está sentado uma hora sozinho, tocou uma campainha, ou um telefone, a gente não levantar rápido, a gente pode ter uma queda de pressão que chama hipotensão ortostática. A gente ficou muito tempo na mesma posição e, de repente, por alguma situação, teve que levantar. Isso dá aquela tontura, assim, dá um apagãozinho, isso causa muita queda.
muita queda. Não é porque a pessoa tem algum problema de saúde, é porque o corpo dela ficou muito tempo parado na mesma posição e por uma situação, porque ela mora sozinha, não tem suporte, ela teve que levantar rápido, né? Faz com que toda a circulação não acompanha, né? Então, isso é um fator de queda importante em casa, né? Como a Cláudia falou, a osteoporose também. E muita gente não sabe que tem, ou não sabe em que grau está a osteoporose. Então, como agora não dá para a gente pagar para ver, porque a gente não está nem podendo ir ao médico, está fazendo consulta, exame de rotina, né? As situações estão sendo mais para manutenção de casos crônicos. É importante que a gente não abuse da sorte, tá? Então, todo mundo sabe, gente, os dentes estão começando a ficar mais fracos, né? Tem sintomas que a gente tem que estão mostrando para a gente que não está mais do mesmo jeito, né? Que nem a Cláudia falou, essas dores nas costas, isso tudo pode ser resultado de evolução do desgaste ósseo. Então, para a gente utilizar coisas agora na pandemia, que a gente está dentro de casa o tempo todo, tudo que a gente usava fora de casa, agora a gente usa dentro de casa. Então, tem muito mais material, equipamento, comida, uma série de coisas que antes a gente usava em lugares diferentes. Usava no núcleo de convivência, usava no trabalho, usava na casa de parente, agora tudo fica dentro de casa. É importante que os principais materiais que a gente utiliza durante o dia estejam ao alcance das nossas mãos, que a gente tenha fácil acesso. Então, mesmo que nesse momento a gente tenha que mudar a organização da casa, de certa forma, e é bom que a gente não pode receber visita, então não tem problema se ficar muito feio, é que as coisas que a gente precisa usar mais fiquem ao alcance das nossas mãos. Que a gente não tenha que ficar fazendo maratona, subir em cima de nada para alcançar alguma coisa, né? Que a gente não tenha que ficar se contorcendo muito, né? A minha sogra teve, um pouco antes da pandemia, uma fratura por torção. E ela não fez nada demais, ela só virou o corpo, né, na cozinha, e o fêmur dela fraturou por torção. Nossa Senhora! O nível da osteoporose como já estava, assim. A minha mãe teve uma fratura de fêmur no ano passado, a gente teve que usar uma prótese. E ela quebrou e caiu, não o inverso. Justamente por causa da questão da osteoporose dela, é muito avançada, ela foi dançar. Foi dar uma chacoalhadinha no quadril e foi caindo, a gente levou um mau susto na minha frente, na frente da cuidadora, porque foi realmente um osso, né? A gente viu a mesma coisa acontecendo com uma idosa na igreja, também sentada, ela caiu sentada, porque o osso fraturou por conta da condição óssea, né? E aí, só para colocar uma questão, você está falando muito assim do quanto a gente tem que se policiar para não fazer movimentos que coloquem a gente em risco. Como eu disse, a minha mãe, ela tem Alzheimer, mas ela me observa muito. Às vezes, ela me vê fazendo um movimento de risco. Então, por exemplo, se eu pegar um banquinho, né, aquela coisa, né, vou pegar alguma coisa no armário, a hora que eu subo no banquinho, eu vou subir, ela fala, ó. Então, assim, às vezes, nós não temos a noção de que aquilo que a gente, assim, o movimento que a gente está fazendo está oferecendo risco, mas quem observa tem, né, fica muito claro. Né? A pessoa que está observando, às vezes, vê essa questão do risco. Então, eu acho bem complicado. Tem algumas pessoas se manifestando aqui, né? Tem algumas perguntas a respeito de adaptações domésticas, mesmo aquelas coisas que a gente sempre fala em prevenção de queda, né? Barra, box, né? Tapete. Então, depois, se você puder dar
uma repassada nesse assunto, mas também tem gente perguntando assim, como a gente pode orientar ou cuidar da pessoa que mora, o idoso que mora sozinho, assim, né? Como é que a gente pode ajudar esse idoso de alguma forma para que ele corra menos risco, tá? Então, só ficarei no meio da fala de vocês, tá bom? Eu queria só falar uma coisinha, um outro fator que está atrapalhando demais nessa época é que, como a gente tem que ficar em casa, quem mora em apartamento como eu não pode tomar sol, né? Então, nós não estamos tomando sol, porque o sol é super importante para fazer vitamina D, e a vitamina D é que segura o cálcio no osso, né? Então, a alimentação adequada, então não é para ninguém sair tomando vitamina D, vitamina isso, vitamina aquilo. Vitamina só se toma se tiver deficiência de vitamina e se o médico mandar. Vitamina, não faz mal, faz mal sim. Se não fizer mal para a sua saúde, vai fazer mal para o seu bolso. Mas então não é para tomar nem vitamina sem que tenha recomendação médica. Isso vale, eu estava falando de pessoas que tomam muitos medicamentos, eu espero que essas pessoas tomem porque o médico mandou, né? Não por conta própria, né? Porque às vezes ainda isso acontece. Obrigada. Então, os idosos que moram sozinhos, essa questão que eu estou falando é fundamental agora no período da pandemia, principalmente. A gente mudou muito a rotina. Então, muitas coisas que a gente não usava muito, agora precisa usar porque não tem outros recursos, porque não pode sair de casa. Então, mudar de lugar de acordo com a prioridade do uso, as coisas. Então, coisas que você não usava, ficavam guardadas, ficavam no alto, estavam subindo no banquinho, ou que você tem que ficar baixando e pegando lá no fundo do armário, e quando você vai levantar, trava tudo. Deixar essas coisas que você agora está vendo que você está usando com maior frequência ao alcance das mãos, tá? Porque são coisas que você vai precisar usar com maior frequência e que você não tenha que ficar fazendo movimentos bruscos ou que você não esteja com preparo físico para fazer. Isso é muito importante, tá? É interessante agora, durante a pandemia, a gente tentar estabelecer uma rotina, por mais difícil que isso seja, né? Então, é claro que não precisa ser a mesma rotina de antes, quando você tinha hora para sair de casa, hora para chegar. Que seja uma rotina prazerosa, mas que seja uma rotina, até para a gente não entrar naqueles momentos de angústia, né? Então, que a gente estabeleça algum horário possível para acordar. Tudo bem, antes era 7, agora pode ser 9, mas que seja, né, esse horário. E que daí você se programe dentro daquilo, dos seus hábitos de vida, de tomar o seu café, de fazer suas coisas, e programa um horário para você dedicar, que seja meia hora por dia para atividade física. Isso é muito importante, porque agora você não pode sair, você não pode fazer a caminhada, você não pode fazer uma série de atividades, você não pode tomar sol. Então, se você não se policiar de colocar numa rotina com frequência atividade física, isso vai ter realmente um resultado bem negativo até o final da questão do isolamento. É muito importante que a gente consiga estabelecer que seja meia horinha. E o porquê que eu falo de manhã? Geralmente as pessoas, elas estão dia depois que ela já acordou, já despertou, já comeu, tudo, tem uma energia para gastar. O fato de você gastar energia com atividade física depois, com meia horinha, libera endorfina, dá prazer, dá satisfação, dá bem-estar. Você pode depois ter um apetite mais organizado para comer no almoço, preparar o seu almoço. Então, muita gente está tendo que fazer a própria comida agora, né? Então, o fato de ter que fazer a própria comida faz com que as pessoas tenham que lidar novamente com a panela. Os idosos que moram sozinhos, ter que cozinhar só para uma pessoa é uma coisa muito chata, né? Fazer pouquinha comida.
Então, a gente tem que ter mais criatividade, né? Enfim, o fato de manusear panelas pesadas só pelo cabo, né? Então, isso faz com que a gente cause lesão também nos braços, na mão, tenha tendinite. Então, a gente pegar as panelas com duas mãos, né? Evitar de pegar coisas assim de maneira improvisada, que pode causar um acidente. Então, a gente está tendo que se reorganizar no espaço em que a gente fica a maior parte do tempo agora. Eu falo que é o nosso cativeiro, né? Agora que nós estamos em cativeiro, vamos transformar o cativeiro em alguma coisa o mais confortável possível, né? Então, são coisas mínimas, mas que, por exemplo, o fato da gente ficar pegando a panela com uma mão por um cabo o tempo todo pode desenvolver na gente uma tendinite. E dormir com dor no tendão é muito ruim, né? A gente ter uma noite ruim de sono faz com que a gente levante à noite, como a Cláudia disse, que nem uns zumbis, tudo escuro, você sai andando, né, com dor no braço, tem risco de queda. Então, a gente precisa reorganizar a nossa rotina e reorganizar os instrumentos para o nosso dia a dia. Tá? É para um momento específico, não quer dizer que a nossa casa vai ficar assim para sempre, mas que agora, né, tem muita gente usando muito mais a casa do que antes. Então, teve um estudo que eu achei interessantíssimo, que uma das coisas mais vendidas agora, na época da pandemia, é máquina de fazer pão. Sabe? E era uma coisa que os brasileiros não tinham. Entendeu? Eu ouvi falar aspirador de pó também. Outra questão importante também é esse limpar a casa, cuidar da casa. Agora, não tem como as pessoas terem o suporte de outras na pandemia. Então, o fato da gente varrer a casa, passar aspirador, a gente precisa evitar de ficar fazendo as coisas, né? Eu sou craque em fazer isso. Estou lá eu com aspirador de pó, daqui a pouco eu estou assim, passando aspirador nos lugares. Aí eu fico 10 minutos assim, quando eu vou levantar, eu tenho que ir levantando assim, gradualmente, porque trava tudo. Então, a gente procurar prestar atenção no que a gente está fazendo, né? A gente prestando atenção, já que a gente tem tempo para ficar em casa agora, a gente não precisa fazer as coisas correndo. Então, vamos prestar atenção em como a gente está passando o aspirador. A gente não precisa ficar igual uma tartaruguinha abaixada, né? Quando a gente precisar pegar... Vanessa, eu faço igualzinho. Se for passar o pano, então dá a impressão que quanto mais perto eu estou do chão, melhor fica. Não é? Aí talvez tenha um problema de visão, viu, Cláudia? Nada de óculos, que nada. Ai, dá uma raiva, porque eu me vejo também passando pano assim. Daí eu falo, meu Deus, que é isso? Então, quando a gente vai pegar alguma coisa embaixo, ou vai limpar a parte de baixo, que a gente não fique abaixado. Ajoelha, é melhor ajoelhar no chão, dobrar o joelho, sei lá o quê, qualquer coisa. Se não puder ajoelhar no chão, senta no chão. Agora, todo mundo em casa, para fazer limpeza, para cozinhar, para tomar banho, todo mundo tem que incorporar o estado meditativo. Faz de conta que todo mundo nasceu meditador, com aquele sorriso pleno do Buda. Estamos tomando banho. Estamos cozinhando. Estamos limpando. Se a gente, nesse momento da pandemia, não se der o direito de fazer as coisas com calma, com gentileza, nós vamos entrar numa pilha e vamos acabar tendo uma série de acidentes. Tá? Então, momento Buda é prestar atenção no que está fazendo. E já que tem que fazer e não tem tempo, faça com calma e veja qual é a melhor posição para fazer a atividade, né? O outro momento from hell, momento do inferno, quando tem que fazer tudo correndo
ouvindo um monte de notícias sobre o coronavírus, quantas pessoas, quantos casos aumentaram, o que o nosso presidente falou, e aí você vai fazendo a faxina, você vai cozinhando, você vai... Pronto, o que você não tratou na atividade, você quebrou alguma coisa, aconteceu em algum lugar, minha amiga, não tem jeito. Então, você pode escolher, ou você vai fazer a sua rotina de um jeito mais tranquilo, ou você vai fazer a sua rotina que nem capeta, de tanta notícia, de tanta coisa que você tem para fazer que não acaba nunca. Você acabou de lavar a roupa, já tem que lavar de novo e o presidente ainda está falando. Pronto. Deixa eu falar aqui. Gente, acreditem, gente, nós já estamos há 55 minutos no ar. Uau! Tem algumas questões aqui que estão aparecendo que eu quero trazer para vocês. Tem uma pessoa aqui, a Kátia, deixa eu achar a Kátia. A Kátia perguntou como a gente pode trazer esse tema sem tirar a autonomia do idoso, né? Então, como é que a gente pode tratar esse tema, principalmente, né, eu imagino o idoso familiar que mora sozinho, né? Como é que a gente pode tratar? Tem algumas outras coisas aqui, mas vamos falar dessa primeiro. Quem quer responder? Eu quero responder. Experiência de quem até pouco tempo tinha a mãe bem velhinha. Falando, né? Explicando, dizendo por quê. Agora, terrorismo não funciona, viu? Sabe? Você tem que fazer, que senão você vai morrer, você vai cair, você vai... Não dá, né, gente? Tem que explicar por quê. Explicar isso, os ossos são mais fracos, pode ser que a sua vida mude completamente caso você caia, você perca a autonomia e a independência porque você caiu, não é? Pode acontecer. Então, ninguém quer ficar o resto da vida, por exemplo, numa cama, porque está meio zoró, não é verdade? Então, esse tipo de orientação, explicar o que pode acontecer, em geral, funciona. E colocar para a pessoa essa opção, é uma escolha dela fazer assim ou fazer assim, mas que ela vai sofrer as consequências da escolha dela, né? E quando você explica e orienta como pode ser feito de outra forma, né? Não é só não faça isso, não pode aquilo, ou então você não tem mais idade para isso. Esse é o fim. Né? Não, tem idade para o quê? Ficar sentado o dia inteiro na televisão? Então, a forma de você colocar alternativas e opções, né? É muito importante, porque a pessoa está vendo que você está interessado em ajudar, você não quer mandar, você não quer tolir, você quer realmente dar opções, pensar junto em como é que vai fazer para essa pessoa não se machucar. Então, agora, no começo da pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia e eu não me entendi com o meu corpo. Meus ligamentos, eu tive que fazer raspagem nos ligamentos, tudo. E aí eu fui querer abaixar, fui querer carregar peso, fui querer fazer coisa, pronto. Estragou tudo, né? E o meu filho mais velho, ele é muito fofo, ele faz aquela cara de Buda, assim, né? Ele sabe que não adianta mandar em mim. Aí ele, mãe, então... Na hora que você quiser fazer a faxina, vê se você não vai gostar de fazer sentada, né? Em vez de abaixar e depois ficar 3 dias sem conseguir andar, né? Porque ele sabe que eu peguei com aquela cara, assim, né? Para eu não mandar ele para aquele lugar. Aí, na hora que eu fui fazer, eu lembrei dele falando com aquela cara, eu sentei, tirei pó, não sei o quê, eu levantava. Gente, eu fiz uma faxina sem me matar e consegui andar no dia seguinte. Então, o jeito com que ele falou foi importante, porque se ele já chegasse, não faz isso, eu sou louca, você acabou de operar, não sei... Aí que eu ia, sabe, aí filho mandou em mim. Ah, pelo amor de Deus. Essa questão é importantíssima, né? É uma questão cultural, né? A gente, às vezes, por estar numa posição hierárquica, né, em termos familiares, às vezes a gente não é capaz, né, de ouvir uma recomendação de um filho que às vezes está vendo aí um fator de risco.
Então, essa questão é bem delicada, né? E envereda aí por outros caminhos, inclusive. Tem uma pessoa aqui que falou que a senhora que ela cuida não gosta de tomar sol. Se a gente tem alguma dica, o que a gente pode fazer? Não é para ir para a praia se esturricar, né? Não é isso. Tem horário. Então, assim, horário cedo, sentar, nem que seja com as pernas só no sol, uns 15, 20 minutos, está ótimo. Não precisa muito tempo. Agora, esse tem que ser cedo ou no fim da tarde, porque não pode passar filtro solar. Não adianta nada. Senão não adianta. Então, tomar sol nas pernas um pouquinho, nas pernas descobertas mesmo, 10, 15 minutinhos, será que não dá para ficar mais forte? Também tem que explicar qual é o motivo. Não é para ficar, não precisa ficar inteira no sol, não é? Aí já fica mais agradável. Não precisa ser o sol quente, o sol forte, é o sol do dia mesmo, o sol do dia nublado, sol de raio de sol. Não precisa ser aquele sol que dá calor, suor, é sol de ser sol. Não, mas mesmo que seja no verão, Vanessa, que seja antes das 10 da manhã, que não está tão forte, ou depois das 4 da tarde. Não dá para ir às 11 horas da manhã. Às vezes acontece de muitos... Eu já vi muitos idosos que acabam ficando dormindo mais tarde, de manhã, não sei o quê, porque dormiu mal de noite, dorme até mais tarde, aí perde o sol bom, porque acordou tarde, acaba indo dormir mais tarde, dorme mal de novo. Então, fazer a higiene do sono também é bem importante. Fazer as coisas no horário correto para aproveitar o dia, né? O que a gente pode aproveitar do dia é isso. Quando a gente estabelece uma rotina, a gente geralmente se ajusta de uma maneira mais saudável. E para cada um, de acordo com a preferência, né, de hábitos e de atividades e tudo mais, você vai ter uma rotina, mas que você tenha que compor com atividades produtivas, com um horário de sono, né, e com um momento de autocuidado, tudo mais momentos de lazer. Então, a gente precisa incluir na nossa rotina do dia coisas que distraiam, coisas que façam a gente dar risada, coisas que não sejam sempre para a gente ter uma opinião ou para a gente produzir alguma coisa. Isso é muito importante, que no nosso dia a gente consiga ter momentos nossos, né? Que são, sabe, de você poder ouvir uma música ouvindo mesmo, ler alguma coisa para você que não esteja relacionado ao trabalho, à notícia, mas que seja que a gente dedique algumas horas para a gente também de lazer, porque isso faz com que a gente relaxe, com que a gente tenha mais atenção para as outras atividades produtivas, para que a gente desempenhe o nosso autocuidado com mais critério, com mais atenção. O banho, se a gente toma banho hoje, por exemplo, esfriou, se a gente toma banho muito quente, tem muita gente que tem queda de pressão quando toma banho quente no frio, né? E tem enormes casos de queda de idosos no banheiro, não só porque o piso escorregue, porque não tem barra também, mas também porque ficou muito quente dentro do banheiro. Então, a gente precisa ter atenção no que a gente está fazendo com o nosso corpo. Senão, a nossa casa vira um risco e não um local de acolhimento. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Marília Silde. A Marília Silde, ela é da Subsecretaria de Política para o Idoso, e ela está perguntando o seguinte: quais seriam os impactos psicológicos com a queda? Né? O que a gente pode pensar? Eu vou deixar com vocês, embora eu seja psicóloga, mas eu vou deixar com vocês. Primeiro, em geral, a pessoa fica com muito medo de cair de novo. Isso pode... E a família, então, Deus me livre, né? A família, daí, você não pode mais isso, não pode mais aquilo, porque você caiu. Então, o que é mais importante? É fazer exercício adequado para fortalecer aquela musculatura, para não cair de novo.
Tá? Então, é muito melhor do que ficar mandando a mãe ficar em casa. Não sai mais, não faz mais nada, etc. Providencia alguém que faça um treinamento físico adequado. Melhor. E isso entra num círculo vicioso se você faz isso. Você tem medo de cair, você fica sentado para não cair, aí você perde musculatura, aí que você fica mais fraca e corre maior risco de cair. Então, além desse círculo vicioso, também muita gente fica com depressão por causa disso, por todos os motivos, por se achar uma boba de ter caído. Como que eu não prestei atenção e fui cair? Porque como a vida muda tanto depois que você caiu, por exemplo, se você tem uma fratura de fêmur, tem que fazer uma cirurgia, aí dói, daí tem que fazer não sei o quê, tem que fazer uma série de coisas, né, gente? É muito complicado. Então, você fica todo minuto, meu Deus, se eu tivesse prestado atenção, isso não teria acontecido. Como eu sou boba, não é? Então, e isso acaba fazendo a pessoa, às vezes, se sentir tão culpada, pode ficar deprimida mesmo. Além de, às vezes, né, também quem está em volta ainda reforça esse sentimento, né? Potencializa esse sentimento. Tem muitas situações de queda que desencadeiam uma síndrome de fragilidade, um quadro que, pela depressão, evolui para um quadro de déficit cognitivo. O medo é o sentimento mais paralisante do mundo, né? As pessoas, por medo, elas perdem a atenção, elas deixam de fazer as coisas. Então, a pessoa ter medo e se sentir impotente vai fazendo com que o sistema imunológico dela deprima, né? Então, ela fica suscetível a pegar outras doenças, ela perde a oportunidade, o desejo, a libido, a vontade de sentir vontade, né? Até chegar no ponto de que ela se acha que ela não é mais um sujeito de direito, de ter vontade, de querer fazer coisas, já que quando ela fez deu errado, pode dar errado de novo. Então, isso é muito importante que, em caso de queda, que todo esse cenário não seja reforçado, né? Do quanto a pessoa é incapaz, do quanto ela tem culpa, ninguém deseja, ninguém pede para cair, né? Então, é muito importante que a pessoa ela seja fortalecida fisicamente e emocionalmente e estimulada a retomar a vida, né? E principalmente usando os profissionais adequados da maneira correta e usando os recursos adequados. Dispositivo de mobilidade de auxílio, tá? Bengala, andador, cadeira de roda, nada disso deve ser comprado por conta própria, sem prescrição. Tá? Cada dispositivo desse tem uma função específica e tem um jeito certo de usar. Então, não é que a amiga, vizinha usou e deu certo e também caiu, machucou o fêmur, que você vai fazer igual. O caso dela era um, o seu é outro. Então, toda aquisição desse tipo de dispositivo deve ser orientada pelo profissional competente para que seja o recurso adequado. Senão você vai gastar dinheiro à toa e você vai usar provavelmente um recurso que vai te fazer ter confiança na hora errada e do jeito errado. E aí você pode ter a queda usando o dispositivo, tá bom? Então, é muito importante que o idoso familiar, eles utilizem o momento da queda como um elemento para fazer com que as pessoas se fortaleçam as estratégias, né? Fortaleçam os vínculos e não deixem isso mais frágil, não deixem a velhice parecer um problema, porque a velhice é um mérito. As pessoas que vivem mais, elas só envelheceram porque elas têm o mérito de continuar vivas. Só não envelhece quem já morreu. E todo mundo lutou muito no mundo para viver mais. Então, quem conseguiu viver mais tem o mérito de estar vivo por mais tempo, por mais jovem. Então, não pode achar que isso é um prejuízo, é um problema, isso é um mérito, né? Os familiares precisam entender que ninguém se jogou no chão para ter uma fratura, ninguém caiu de propósito.
pode ter sido por falta de atenção ou por um outro acidente. Então, vamos ver a situação que pode ser alterada e não a pessoa, né? E aí a gente fortalecer os vínculos e fortalecer a autoestima dessa pessoa para que ela se sinta potente de voltar a se movimentar. Pode ser que ela não volte a andar, mas ela pode se movimentar de outras formas. Ela pode continuar existindo, se mexendo de outras formas, não necessariamente da maneira que era antes. Quando é do jeito que era antes, muito bem. Quando não é, amém. Mas a gente precisa potencializar o que as pessoas têm de melhor e não ficar pondo o dedo na ferida, mostrando tudo que aconteceu de errado. Essa bate-papo já foi. Bom, meninas, o bate-papo aqui tá bombando, viu? Eu só vou fazer algumas colocações aqui, muita gente dando parabéns, tanto para a Cláudia, quanto pela colocação da Vanessa. Eu sugiro que depois vocês leiam lá o chat, porque tem coisa muito legal, né? A Margarete Mota está aqui com a gente, ela participou da live da semana passada, né? Ela foi uma das convidadas da semana passada, e ela está aqui dizendo que são importantíssimas essas orientações. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma questão que apareceu aqui da Sandra Lopes, a respeito de o paciente dela teve 2 quedas antes de ter cuidador em casa. E hoje sofremos muito com ele devido ao medo de cair novamente. E aí eu queria até reforçar, assim, a questão do banho, né? A gente sabe o quanto o idoso é resistente ao banho, principalmente quando ele já está perdendo a independência. E eu, particularmente, percebo isso na minha própria mãe, o medo da queda. Né? Então, assim, o banheiro, realmente, eu não sei qual é a estatística, mas eu acho que o banheiro é o local É o lugar que mais se cai na casa, sim. E eu acho que o idoso tem a percepção do risco no banheiro. E aí eu vou pedir para vocês uma coisa, né? Que assim, a gente já está com 1h10, 1h11. Eu não sei quanto vocês têm aí, mas para a gente ir encaminhando para o final, eu sei que a Cláudia, ela tem acesso a alguns materiais, talvez pela secretaria, que a gente podia disponibilizar o link aqui. Eu vou colocar o link da Secretaria do Estado, né, de Saúde, para que as pessoas possam dar uma olhada lá. Tem alguma cartilha lá, Cláudia? Sim, e tem uma coisa bem interessante que a gente faz todo ano. Todo ano nós fazemos uma oficina de prevenção de quedas. A gente faz em março, abril, por aí. Esse ano nós fizemos em março, a última atividade que nós fizemos, dia 10 de março. E para que isso? Para dar ideias para os profissionais, para que eles façam no lugar onde eles trabalham. Né? Por exemplo, trabalhar fortalecimento muscular. Então, olha, os exercícios mais úteis são esses, e a gente faz sempre essa parceria com o SESC. Então, se vocês entrarem no site do SESC SP, também tem muita coisa. Eles fizeram uma cartilha linda, gente, linda agora. Todo ano eles fazem uma coisa com desenhos bonitinhos, mais divertidos, né? Muito divertidos e muito, assim, absolutamente corretos do ponto de vista científico. Então, essa parceria para nós é super bacana porque, nossa, nós, né, temos essa possibilidade muito, muito boa. Então, o SESC, inclusive, acho que foi a primeira instituição a olhar para o envelhecimento de uma maneira diferente, né? A promover o envelhecimento saudável, ativo, né? Nós sabemos que a gente ficou falando aqui idoso, mas tem os idosos de 60, né, Cláudia? Tem os idosos de 80, tem os idosos de 100, né? Então, assim, a gente tem sido tratado numa mesma bacia. Não dá, né? Não dá mesmo.
Então, assim, a Ivone, que também é parceira nossa no fórum, ela falou que a gente precisa voltar nesse tema, porque tem muito assunto para ser explorado, é verdade, uma hora foi pouquíssimo, nem imaginava, né? Sabia que, né, não precisava nem fazer roteiro. A Rose está aqui com a gente também, dando parabéns para as duas, ela interagiu o tempo inteiro. Eu sugiro que depois vocês entrem lá para ver todos os comentários, foi bem bacana. Eu não sei se eu deixei de responder alguém, pode fazer a pergunta de novo, tá, gente? Porque eu pedi para o pessoal colocar a palavra pergunta na frente para eu conseguir encontrar aqui, mas né, se perde essa orientação aí no caminho, e aí a gente às vezes não atende todo mundo. Mas se vocês puderem, inclusive, entrar lá depois no chat da live e responder para as pessoas que, né, o que a gente escapou, que deixou escapar, porque é tanta coisa, né? E aí, assim, eu queria finalizar, então, para, né, esse momento, né? Eu espero que a gente tenha a oportunidade outras vezes de falar junto. Eu já estou com algumas ideias aí, porque, né, ideias não me faltam, ainda mais conversando com gente tão envolvida, né, tão empenhada na questão do envelhecimento, de transmitir realmente aquilo que conhece, aquilo que pode orientar a pessoa idosa, né? Eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto aí. Ainda mais agora que ficou fácil, né, gente? A gente traz pessoas de qualquer lugar para essa telinha, fica super, mega, né, simples de fazer. Eu só vou colocar aqui alguns endereços úteis para quem está nos assistindo. A Vanessa, ela deixou 2 links comigo, eu vou passar aqui. E se, Vanessa, se você puder falar do que se trata aí, né, que é o Centro-Dia e o Grupo Mulheres. Eu deixei o link do Centro-Dia Passa Água, que é o Centro-Dia que eu tenho na Aclimação, em São Paulo. Agora, né, sem fronteiras, então o Centro-Dia ele trabalha com idosos frágeis, vulneráveis, que precisam de auxílio, precisam de cuidados, porém agora na pandemia a gente não pode trabalhar com os idosos na casa do Centro-Dia, então o Centro-Dia está indo na casa das pessoas, tá? Então, os cuidados, a alimentação, as atividades, o acompanhamento terapêutico está sendo feito todo nas casas das pessoas e online também. Então, para quem tiver interesse de fazer as atividades, o plano de cuidado individualizado, de receber um acompanhamento nos cuidados, toda a orientação da equipe, é só entrar no site do Centro-Dia e ligar para a gente, que a gente pode fazer avaliação, pode fazer um programa de atendimento, que agora, sem fronteiras, ficou tudo mais fácil, com todo mundo usando a internet, e tem sido muito legal. Essa semana a gente conseguiu fazer festa junina, foi super bacana. Ontem eu participei de uma, viu? Eu entrei, uma local aqui, a Kátia Andreotti, que está aqui com a gente, ela tem um trabalho aqui na Santa Casa de Guarulhos, e aí ela me falou da festa junina, e hoje eu votei online, né, para a roupa mais legal, tal, para o ambiente mais bacana. Então, assim, a gente está se reinventando mesmo, né? Então, a gente está achando um jeito de alcançar as pessoas, né? Independente que as pessoas falam, mas o meu pai, a minha mãe tem demência, tem déficit cognitivo, não vai. Gente, todos os idosos que a gente atendia aqui com déficit cognitivo avançado estão conseguindo fazer as atividades, precisam de auxílio de cuidador às vezes, outras não, mas todas as atividades são direcionadas para cada pessoa. É o que a gente falou, não é receita de bolo, é para cada um vai ser feita uma proposta. Então, tem dado muito certo. E uma coisa que a gente viu agora na pandemia, gente, bebam água. Muitos idosos estão ficando desidratados em casa. Isso também ocasiona queda, tá? Infecção de urina, baixa de atenção, baixa cognitiva. Bebam água, por favor, tá bom? E o outro link é do Mulheres do Brasil, né? Que o Mulheres do Brasil é o maior grupo apartidário
político do país, feito por mulheres. Mulheres, entrem no site do Grupo Mulheres do Brasil, se cadastrem lá, tem ações de todas as formas para refugiados, para idosos, para comunidades, para educação, né? O Mulheres do Brasil, ele quer que o Brasil seja um país que a gente tenha orgulho de ser nosso país. Então, as mulheres, os homens também são ótimos, bem-vindos, mas não é para as mulheres serem protagonistas desse país que a gente quer que seja um bom país. Então, entre lá no Encontro de Mulheres do Brasil, não paga nada, se cadastrem, recebam as informações das ações, porque nós vamos chegar a 100 mil mulheres agora, e a gente vai conseguir fazer muito barulho, reivindicar muita coisa para melhorar o país, tá bom? É isso. Perfeito. E a gente fala que nós não somos... O link que a Cláudia trouxe para a gente também já está lá no chat, né? Onde a gente pode achar as informações específicas para a pessoa idosa. E eu queria fazer aqui uma colocação que essa semana a Margarete Mota, né, que está aqui conosco, ela foi entrevistada, né, a nossa cidade apresentou as atividades que a cidade tem feito aí com os idosos, apesar da pandemia, apesar do distanciamento social, né, o quanto o centro de convivência, os centros de convivência aqui da cidade estão conseguindo fazer de atendimento, monitorar as pessoas que estão cadastradas lá, para continuarem ativas. Então, né, isso aí é uma honra para nós também, um motivo de orgulho, e assim, que sejam modelos, né, para a gente, sei lá, copiar, né, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, fazer com que mais pessoas participem ou se reinventem, eu acho muito legal. Cláudia, você quer finalizar, meu amor? Eu quero. Primeiro, eu quero dizer que nós não somos contra os homens, não é isso, Vanessa? Nós queremos. Não, no Mulheres do Brasil, eu sou também do grupo. A gente não tem nada contra os homens, a gente só quer fazer coisas de fato, em vez de ficar reclamando, trabalhar para melhorar as coisas, né? Porque reclamar não leva a nada, né? Esses tempos a gente tem que aproveitar para fazer esse treinamento também, de não reclamar e fazer coisas, né? Eu quero só agradecer, a gente, no fim, acaba falando demais, né? Zina, você convidou duas pessoas que gostam muito de falar, né? A Vanessa falou isso para mim, ela falou assim, você jura mesmo que você quer conversar comigo? Eu quase não gosto de conversar. Eu adoro falar também, então, minha filha, quase eu não gosto, sabe, gente? Quase eu não gosto também, viu? Então, o que é o problema, né? Me pedir para falar é meio perigoso. Então, olha, queria te agradecer, foi muito gostoso. A Vanessa é uma companheirona já de muito tempo e a gente tem feito bastante coisa juntas, né, Vanessa? E é isso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Sempre que a gente pode falar coisas úteis assim para que nós vivamos melhor, né? Para que nós idosos vivamos melhor, ou que a gente possa cuidar melhor de alguém que está perto de nós, eu acho que é maravilhoso. Então, eu queria agradecer só a oportunidade. Bom, meninas, foi assim, tipo, ótimo. Eu tentei mudar aqui porque eu não estou conseguindo, gente, tirar. Quando eu colocar, eu coloco, sabe? As informações aí embaixo, mas tirar eu não consigo, eu só consigo trocar. Então ficou muito tempo aí no seu rostinho, viu, Cláudia? Me perdoe. Mas eu estou aqui, ó. Eu vou descobrir ainda, vou fazer mais aulas nos tutoriais desse. Você não viu que eu estava me esticando? Tadinha, me perdoa, eu não consegui tirar.
Não consegui tirar, mas eu vou aprender, tá? Na próxima eu já estou um pouco melhor. A gente vai melhorando de cada vez, certo? Gente, super obrigada pela gentileza, pela generosidade de estar com a gente. A Margarete aqui também colocou que ela agradece o reconhecimento do trabalho de toda a equipe dos CCIs, e eu reconheço mesmo. Também reconheço o trabalho da Subsecretaria de Política para o Idoso, que está sempre conosco. Desde que a gente assumiu a organização do fórum, eles sempre têm uma pessoa presente na subsecretaria para fazer escuta das reivindicações dos idosos e dar encaminhamento aqui na cidade, assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer, muita coisa que não tem, mas uma coisa a gente tem uma equipe interessada na melhor qualidade de vida. A gente sabe que existem problemas de toda ordem, né? Principalmente econômicos, para a gente, né, as pastas que tratam da questão do idoso, a gente sabe que ainda precisam crescer financeiramente, né, em termos de orçamento, para que a gente faça mais coisas, e vamos juntos, né, quem sabe a gente não consegue aí criar alguma coisa, né, que engaje a população também para assumir essa causa, porque é a causa de todos nós, né? Eu fiquei ouvindo a Vanessa falar, falei, gente, ela tem 45 anos. Quando eu comecei a minha luta social, eu também tinha 45. Eu já vou fazer 62 agora no começo do ano, né? E eu comecei antes, eu também achava que, nossa, né, mas eu estou brigando por causa própria lá na frente, só que lá na frente chega, e chega logo. Rápido, né? Então, assim, isso é um assunto de todos nós, e vamos juntos, né? Super gratidão, deixa eu ver aqui. Próximo, se for de sexta-feira, você pode precisar de happy hour, tá bom? Tá. Nós vamos fazer um de centro-dia, hein? Eu não sei se você gostaria de participar também, Cláudia, porque e eu queria tratar a questão, principalmente, das demências, né? O tipo de serviço adequado para, né, a estabilidade, ou, né, a gente vai discutir aí as questões da demência, tá bom? Super obrigada, gratidão enorme, viu? E beijo para todos. Tchau, pessoal que ficou até o fim. Nós temos, acho que ainda 13 pessoas até o fim conosco, mas depois eu vou levantar essa live para o YouTube, para o nosso canal, e a gente compartilha com quem não conseguiu ficar até o fim. Maravilha. Um beijo para vocês, viu? Obrigada. Tchau.